Olá turma, tudo bom com vocês? A gente aí tá dando início em mais uma das nossas aulas online. Tá? Espero que vocês estejam aproveitando. Respondam os questionários online, respondam as atividades. Logo logo eu vou estar pedindo a vocês aí todo o nosso material. Bem, a nossa aula de hoje é sobre expansão marítima. É um conteúdo fundamental para as próximas aulas que a gente vai ter. Porque necessariamente a gente vai começar a debater sobre as relações comerciais aí, ou melhor dizendo, o processo de colonização. Tanto a gente vai falar sobre a colonização espanhola, portuguesa, inglesa, holandesa também nas Américas, tudo isso é fundamental. Mas antes a gente tem que entender o processo de expansão marítima. Como é que esses povos, essas sociedades começaram a ir para o mar e quais os motivos? Bem, primeiramente vamos partir do seguinte entendimento. Durante muitos e muitos anos, tá, do século XIV, XV, até anterior a isso, os árabes e os italianos vão dominar o comércio de especiarias no Oriente. E é um comércio extremamente lucrativo, porque eles conseguem pegar produtos é, em regiões da Índia e vender na Europa a preços que chegavam a 200, 300% de lucro. Portugal ele também conseguia algum lucro e outros povos também, mas aí já era de tabela. Eles compravam a altos preços aos italianos ou até aos árabes e depois revendiam para os ingleses e tudo mais. Era um mercado extremamente lucrativo. Então, muita gente estava de olho nisso aí. Segue no mapa que vocês estão vendo algumas das rotas que eram feitas aí no período pelos árabes e outros povos para conseguir manter essas linhas de negociação entre o Ocidente, né, ou melhor, entre o Oriente e o Ocidente, tá levando essas mercadorias de um espaço a outro. Hoje em dia eu vejo algumas das pessoas usarem um conceito de globalização para explicar isso aí. Mas aí essas pessoas estão sendo um pouquinho anacrônicas, até porque o conceito geral de globalização era um conceito bem mais moderno, não se aplica muito a esse período não. Apesar de que aí nesse período a gente vê um espelho do que posteriormente a gente vai entender melhor como globalização. Então, se vocês pararem para analisar o mapa, vocês veem relações aí com o Egito, a cidade do Cairo, regiões de Roma, Grécia. Então, são vários espaços convergindo aí nessas rotas comerciais e isso gerava muito lucro mesmo, tá? E o que necessariamente a gente tinha por especiarias, tá? Aí são alguns exemplos, tem outros, tá, para que podem ser discutidos, mas a canela, a pimenta, o cravo, né, o gengibre. Se vocês bem sabem, isso aí não é novidade, ninguém aqui é bobo, mas naquela época a gente não tinha geladeira para estar conservando os alimentos, principalmente a carne. Então as especiarias elas eram muito usadas para preservar os alimentos e dar um tempero a mais. Então eram coisas que eram bem aproveitadas e tinham uma boa recepção, não só na Europa, mas em outros espaços onde essas mercadorias chegavam também. Então eram coisas requisitadas. Logicamente, as pessoas buscavam isso e, consequentemente, quem vendia conseguia lucrar bastante com isso aí. Por isso que esses produtos eram bem quistos na sociedade, as pessoas buscavam muito esses materiais aí para estar mantendo essas relações aí comerciais, tá? Principalmente nesse período. Então aqui segue só alguns exemplos, mas se vocês forem externar, a gente consegue encontrar muito mais coisa, tá bem? Além mesmo de outros produtos. Mas aí a gente chega mesmo na discussão das navegações. É, Esses tópicos que vocês têm aí traduzem muito bem o pensamento de quem se lançava ao mar, tá? Buscando expandir seus lucros, algumas nações europeias vão começar a buscar alternativas para conseguir comerciar diretamente com o Oriente. Então se precisava criar novas rotas, porque voltando àquele mapa, observem, aqui a gente está tratando de um domínio propriamente italiano ou árabe, se buscava encontrar ou se construir novas rotas para se comercializar com esses povos. Por quê? O que as nações europeias buscavam era conseguir um lucro próprio, não um lucro compartilhado ou de tabela, como costumo dizer com alguns amigos meus, né, terceirizado. Era a promoção de um lucro próprio, conseguir riqueza a partir do próprio trabalho, a partir das próprias navegações. Então, para isso, seria necessário construir novas rotas. Posteriormente, vocês vão ver nas aulas que os portugueses vão começar a montar rotas ali pela África, contornando. Posteriormente, outras nações vão tentar contornar o globo, e a gente
a ideia, né, que aí isso foi mal interpretado por algumas pessoas, de descobrimento da América ou achamento. Isso é bem complexo ser discutido a nível de fundamento de ensino médio, tá? Mas é outra temática que vale a pena a gente estar voltando para ela também. Então, se buscava construir essas rotas, essas novas rotas comerciais, para se comercializar ali com o Oriente e conseguir lucrar muito com essas especiarias. Essas navegações elas traziam constantemente perigos muito reais, doenças como por exemplo o escorbuto. Os navegantes eles se lançavam ao mar, mas não tinham uma concepção de dieta como a gente tem hoje, né, de saber o que se come, o que não se come, o que é apropriado ou não. Então muitas vezes as embarcações eram cheias de carne e se esqueciam de outros alimentos básicos. Uma doença que era muito comum de se adquirir nessa época era o escorbuto, uma doença que é causada pela falta de vitamina C e ela faz com que o corpo ele comece a ter hemorragias. As gengivas elas sangram, então é uma doença bem complicada, tá? Muito comum as pessoas que iam para o mar nessa época pela falta de ingestão de nutrientes para estender o corpo. Além de perigos naturais, né, como uma tempestade, um vento que pode fazer o barco se perder ou jogar ele nas pedras, além da fome e sede também, até porque, lembrem, a água do mar ela não serve para consumo, né? Então tinha que se levar água ou aprender métodos ali para estar usando aquela água do mar no meio do caminho, mas era uma coisa bem complicada, né? E também existia os medos fantásticos, né? Ou melhor, as coisas impossíveis de acontecer. A ideia de que se existia monstros marinhos, de que o mundo era reto e se você continuasse nadando, ou melhor, navegando para o leste, você ia cair no nada, no vazio. Sereias e várias histórias fantásticas que vão acontecer e que vão ludibriar ali os marinheiros. Tem um livro de um autor nacional, né, que se chama, no livro, é Visões do Paraíso. Se eu não estiver enganado, é de Sérgio Buarque de Holanda, mas eu vou até confirmar, faz um tempão que eu li. Que existia um mito, né, que o paraíso estava na Terra. Então, muitos dos navegantes eles buscavam esse paraíso terrestre. Tanto que quando encontraram a América, mais necessariamente a América Portuguesa, que onde a gente chamou de Brasil, se dizia que ali era o paraíso, porque os homens andavam nus, tinham contato com a natureza. Isso são histórias extraordinárias que foram criadas nesse período. Vale a pena a gente dar uma explorada, tá? E aí a gente tem o ponto central, né? Que todos esses medos eles eram superados, as pessoas ignoravam esses medos pensando no lucro. Algumas narrativas dizem de navegantes que conseguiram até 500, 300% de lucro com essas navegações. E aí a gente tem algumas ilustrações aí desses medos extraordinários que as pessoas tinham, né? Um mar repleto de monstros, as caravelas e tudo mais. O mar é o desfiladeiro onde os barcos caem no fim do mundo. Eram narrativas bem comuns aí para o período, tá? Não era uma coisa distante de estar se observando, não, as pessoas estarem debatendo, não. Mas aí a gente tem algumas explicações sobre o pioneirismo português. Lembrem-se que os portugueses foram um dos primeiros aí a se lançarem ao mar, tá? E tudo isso tem alguns motivos. Os portugueses eles queriam lucros bem maiores do que eles conseguiam comprando aos árabes e revendendo. Eles queriam seu próprio lucro, sua própria riqueza. E necessariamente algumas coisas vão acabar auxiliando, tá? Fazendo com que os portugueses eles consigam se destacar. Primeiro ponto, a centralização do poder. O Estado de Portugal ele já tinha passado ali por, necessariamente nas guerras de reconquista e tudo mais. A gente tinha um poder centralizado, a gente tinha uma casa real centralizada. Outra coisa que vai influenciar muito é a Revolução de Avis. A gente vai ter uma tomada de poder e a dinastia de Avis que vai surgir, ela vai acabar incentivando muito investimento em navegações. A gente tem até a chamada de algumas pessoas aí, a Escola de Avis, né, criada no período, que vai permitir que exista essa exploração aí marítima bem mais intensa. Os portugueses já navegavam, mas só que nesse caso era para trabalho, ou seja, pesca e outras coisas. Tinham experiência em navegação em mar aberto, tá? E o desenvolvimento e a gente vai ter outro tópico que é o desenvolvimento de técnicas e de conhecimentos necessários para a navegação. Os portugueses vão acabar desenvolvendo, por exemplo, instrumentos essenciais para o contato com o mar, além de embarcações mais ágeis, como a caravela, muito conhecida nos livros de história aí, quando vocês vão discutir sobre o descobrimento ali entre várias aspas do Brasil.
a caravela como uma das ferramentas usadas nas grandes navegações. É um tema muito recorrente aí e que serve para justificar como é que esses portugueses vão iniciar esse processo, tá? Entender como é que os portugueses vão chegar na América já é um material para nossas próximas discussões, tá bem? E aí vai essa atividadezinha de 3 questões para vocês. Respondam com carinho e lembrem de preencher o questionário online, tá super tranquilo, nada de outro mundo, tá? Boa atividade aí para vocês e entrem em contato, tá? Participem, debatam, mandem suas dúvidas que a gente vai se ajudando aí, tá bem? Obrigado.